Eu sei que eu falei que o Diário de Cinéfilo era pra ser meu espaço pra ter críticas mais simples, concisas de filmes, mas é DC e ambos os filmes eu tenho muito pra falar, mas não o suficiente pra querer fazer um vídeo individual pra cada um. Então, me perdoem, não desistem de mim, eu amo vocês, mas se prepare para um vídeo um pouco longo. Wonder Woman 1984, ou Mulher Maravilha 1984, é a sequência do primeiro Mulher Maravilha de 2017, novamente dirigido pela Patty Jenkins, que também tomou a dianteira na roteirização, que conta sobre o retorno de Diana Prince, agora estando na década de 80, onde ela deve parar um homem de negócios que conseguiu um artefato poderoso que poderá realizar os desejos de todos, que está trazendo caos ao mundo. O primeiro Mulher Maravilha é um filme que eu tenho um enorme respeito. Não é um filme que julgo ser perfeito, era um tanto impossível para os filmes da DC serem perfeitos naquela época, era muita interferência de estúdio e produção atrapalhando a visão dos cineastas, mas ainda assim tivemos um ótimo filme, que possui momentos que até julgo serem parte das melhores sequências de filmes de heróis da história. Foi um filme que teve coração, honestidade e fantásticos personagens, e trazendo Patty Jenkins de volta para a sequência, dando agora a total liberdade criativa que a DC deixa hoje aos cineastas, eu estava muito animado para o Mulher Maravilha 1984. E, como eu falei antes, qualquer problema, erro ou tropeço que os filmes da DC poderiam ter hoje, não está mais nas custas do estúdio, e sim do cineasta. E, infelizmente, Patty Jenkins deixou cair a bola dessa vez, porque Mulher Maravilha 1984 não é um desastre, mas é uma confusão mal guiada que mostrou pela primeira vez que a total liberdade tem chance do tiro sair pela culatra, porque o roteiro dessa vez pareceu um rascunho que precisava ter passado por umas boas passadas antes de ser passado para a produção. Mulher Maravilha 1984, em sua premissa, é um filme relativamente simples e sua história parece um tanto nostálgica, que casa bem com a sua ambientação dos anos 80, que é basicamente uma história que possui o clássico moral do cuidado com o que deseja, que nem sabe se em realidade o que afetaria. E a forma que a história é construída é ver como isso afeta todos os personagens, seja Diana Prince trazendo de volta seu falecido amado Steve Trevor, Bárbara Minerva querendo ser notada pelas pessoas, ou o antagonista Maxwell Lord desejando fama e fortuna, e como cada desejo que vai se apresentando na história possui impacto de efeito borboleta, que o mais simples pedido pode afetar alguém, e explicando dessa forma, o filme soa simples e direto ao ponto, e não foi o caso desse filme. Patty Jenkins de alguma forma conseguiu tornar tudo isso extremamente complicado e embaralhado. A narrativa possui foco nenhum, porque não existe uma clara narrativa, não tem algo que possui começo, meio e fim, e nem sempre isso é ruim. Eu gosto quando alguns filmes quebram as convenções narrativas de uma história, mas nesse caso, por pelo menos metade do filme, eu estava completamente perdido, porque nenhum objetivo foi apresentado por 1 hora de filme, e essa é uma história simples que se aproveitaria de uma narrativa simples, mas é tudo tão atropelado e mal guiado que eu não sabia como processar o filme, e não ajuda o fato que o filme possui as piores decisões de roteiro que qualquer filme da DC teve. O filme possui umas ideias que eu realmente fiquei impressionado do quão aberto a DC se tornou, do fato que eles realmente estão dando total liberdade para os cineastas, porque há algumas decisões narrativas nesse filme que nenhum produtor do mundo simplesmente aceitaria sem qualquer questionamento. Há coisas completamente lunáticas e sem sentido nesse filme, coisas que poderia ser facilmente consertado sem mudar muita coisa no roteiro, mas a Patty Jenkins basicamente trabalhou no improviso com esse filme e não pensou em nenhuma das consequências, e em parte isso é de se admirar, porque esse filme é quase um The Room em grande orçamento, onde deram milhões para uma pessoa criar uma história doida, onde ela não fazia ideia do quão longe ela estava indo. É muito bizarro, cara, é muito bizarro, mas mesmo assim, o filme no geral é bem medíocre. A história é extremamente bagunçada e mal contada, as decisões de roteiro são de deixar o queixo caído, e mesmo amando muito ao Gal Gadot, a Diana Prince não é metade da personagem incrível que ela era no primeiro filme.
a única salvação foi Pedro Pascal como Maxwell Lord, que deve estar com as costas destruídas por ter carregado esse filme inteiro. Mas de resto, é um filme que mirou alto demais e caiu agarrando uma pia. Então, darei para Mulher Maravilha 1984 a nota 2.25. Não é um filme ruim, tem muita coisa boa, mas nossa, muita coisa me impediu de ficar nem que seja um pouquinho positivo com ele. Liga da Justiça do Zack Snyder é a nova versão do filme do Liga da Justiça, que tinha sido lançado em 2017 com as regravações de Joss Whedon, mas agora temos a versão original, escrito e dirigido por Zack Snyder, que conta a história de todos os integrantes do Liga da Justiça, a história de cada um e como seus caminhos se cruzaram para formar uma equipe para pedir que Darkseid volte com a ajuda de Steppenwolf. Eu estava muito ansioso para assistir esse filme, mas eu não estava otimista, porque por mais que eu tenha sido por quase uma década um gigante fã de Zack Snyder, ele começou a decair bastante em sua própria pretensão quando tomou liderança dos filmes do universo da DC. Eu posso ter gostado bastante de Man of Steel, mas Batman v Superman é um dos piores filmes de super-heróis que eu assisti na minha vida. E por mais que houve sim bastante interferência de estúdio na época, Batman v Superman infelizmente era um dos mais fiéis na visão do diretor, o que não ajudou na defesa do Snyder. Mas, para quem não sabia já, sua tomada do Liga da Justiça foi completamente destruída em 2017, quando ele teve que sair da produção por conta de uma tragédia na família, e toda a montagem e regravação foi colocada na responsabilidade de Joss Whedon. Mas, isso resultou de mudarem completamente o filme. E o quanto mudaram? Bom, o corte original tinha em média 4 horas, e dessas 4 horas foram completamente jogadas fora 2 horas. Então perdemos metade de um filme já, mas dessas 2 horas restantes, mais de 1 hora foram regravadas. Então das 4 horas de filme, perdemos 3/4, mas o 1/4 que sobrou foi bem alterado na montagem, na narrativa, nos efeitos especiais e no tratamento de cor e imagem. Então, independente do que você pense sobre Zack Snyder, aquela abominação estava longe de ser sua visão, e o lançamento de sua visão era bem justificado. E se no final fosse ser um desastre igual Batman v Superman, pelo menos teríamos um filme completamente novo. Por sorte, não é o caso. Liga da Justiça não apenas é sim um filme completamente novo, ao ponto que eu acho inútil traçar qualquer comparação de sua primeira versão, porque é água e óleo na diferença. É uma experiência completamente nova, mas não apenas isso, eu realmente amei esse filme e acho que é o melhor filme do Zack Snyder desde possivelmente 300, porque eu senti que ele aprendeu com todos os erros do Batman v Superman e entregou algo que, mesmo sendo estupidamente longo, tendo uma ridícula duração de 4 horas, pareceu mais honesto, contido e bem melhor contado que seus filmes antecessores e dos filmes da DC em geral que tivemos ao longo dos anos. Liga da Justiça não é um filme de super-herói qualquer, ele é basicamente uma coletânea de estudos de personagem. Das 4 horas de filme, mais da metade é dedicado a explorar todos os integrantes do Liga da Justiça, como se fosse basicamente um filme separado para cada um dentro de um único filme. Então é basicamente um longo drama, e isso seria um completo desastre se a história de cada um não fosse tão bom quanto é. Diferente da primeira montagem, que apenas tacou um grande foda-se e juntou todos de forma corrida e atropelada, onde você fica se questionando como e por que diabos cada um se juntaria para fazer qualquer coisa, o filme possui um único objetivo de dar objetivo para eles. Toda a jornada pessoal de cada um é para dar o sentido na formação de uma equipe. Cada um possui sua própria motivação nessa batalha. Cada um tem suas próprias morais e motivos para querer parar Steppenwolf, além do óbvio de querer salvar a humanidade. E todos, sinceramente, estão fantásticos, porque sim, o filme é muito longo mesmo, mas não teve tempo desperdiçado. Cada segundo que poderia usar para estabelecer e fundamentar o humano por trás do herói, ele faz isso, porque Zack Snyder é um diretor que trabalha com a DC, porque a DC é basicamente contos de deuses entre nós, diferente da Marvel, que é
sobre humanos que podem ser heróis e fazer a diferença. E Liga da Justiça é a forma de humanizar os deuses, o coração e o sentimento por trás da divindade. E tudo isso é para criar gravidade, porque assim, quando chegar as batalhas épicas no terceiro ato e ver esses deuses fazendo coisas que ninguém faria, você sabe que são seres vivos por trás disso. E eu realmente adorei isso. Nunca vi um filme de herói tão preocupado com humanizar personagens desde a trilogia do Nolan, e é o que eu mais lembrarei desse filme no decorrer dos anos. Mas isso também é um filme do Zack Snyder, um visionário do grande escopo de blockbuster. Então é claro que teremos gigantes sequências de ação com grande destruição, demonstrando como esses deuses são incríveis e que dependemos deles para a salvação. E eu digo uma coisa, se você não gosta do Zack Snyder por conta de sua estilização, de direção e trabalho de câmera, esse filme vai te irritar. É slow motion o tempo todo, as cores são bem escuras, sombrias, estilizadas, e o escopo da ação é bem palpável. O filme não se segura no épico, e eu amo isso no Snyder. Meu problema com seus filmes não eram na direção, eram nos roteiros, e consertando o roteiro, que é o que ele fez, o resto é o que eu amo nesse diretor. E o filme tem sequências de ação e drama que me deixou emocionalmente movido, porque, de novo, ele tomou muito tempo com os personagens para que os pontos-chave da história e do terceiro ato tenham um gigante impacto. E tiveram, eu quis chorar em alguma das cenas, principalmente uma envolvendo o Flash, que me deixou de queixo caído. E eu não acredito que estou dizendo isso, mas eu realmente amei o Liga da Justiça do Zack Snyder. Não é um filme perfeito ou impecável, porque você sente as 4 horas de filme e às vezes a narrativa pode arrastar e não tem a melhor consistência, e também tem um epílogo um tanto desnecessário. Mas o coração da história e dos personagens compensa essas falhas. Se não fosse o Esquadrão Suicida do James Gunn, esse seria o melhor filme da DC desde a trilogia de Nolan. Mas só o fato que posso comparar com isso é uma conquista pra mim. A DC dominou esse ano pra mim. Eu realmente não esperava amar tanto um filme do Snyder depois de uma década. Então eu daria para a Liga da Justiça a nota 4.5. Se você estava com medo de assistir esse filme porque poderia ser mais do mesmo do primeiro, não é. É um filme novo e eu fiquei feliz que Snyder teve a oportunidade de trazer sua visão com total liberdade. Então é isso, pessoal, nos siga nas redes sociais para acompanhar todas as novidades do nosso canal e não se esqueçam de se inscrever. E como sempre, agradeço muito a presença de todos e tenham um ótimo filme.